Oi, turminha! Você sabe o que é uma mandala? Mandala é um termo sânscrito que significa círculo. Ela pode ser encontrada em diversas culturas por todo o mundo. A mandala é considerada como um símbolo de integração e harmonia. Desde o início da humanidade, se observa que na natureza há muitas formas como as da mandala. Por achar tanto essa forma na natureza, o ser humano quis representá-la. Estudos datam o surgimento das primeiras mandalas a partir do século VIII, na Índia. No Tibete, os monges gostavam muito de fazer mandalas. Eles achavam que enquanto eles estavam fazendo as mandalas, eles ficavam muito concentrados e eles conseguiam meditar. Os monges, enquanto meditavam, pensavam que para se fazer uma mandala, começava-se normalmente pelo centro dessa, e começavam a imaginar que o centro da mandala era o interior dos humanos, e a parte mais de fora era o exterior, podendo se estender para além do próprio ser humano. Então, no final, a mandala acabou sendo a representação da relação dos seres humanos com tudo aquilo que está em volta deles, com a vida, com as coisas e com o universo. Até mesmo nos olhos humanos existe o desenho de uma mandala. Veja que interessante! E dê uma olhada nesses floquinhos de neve aí. Eles também têm formas de mandala. As mandalas podem ser feitas de diversos materiais. Podem ser pintadas, desenhadas, feitas com colagens, com elementos naturais, e elas são observadas em muitas culturas. Veja alguns objetos de decoração em forma de mandalas. Até mesmo os índios norte-americanos produziam mandalas, os apanhadores de sonhos. Mesmo eles estando tão longe da Índia e do Tibete, eles também eram bons observadores da natureza. Por isso, do seu próprio jeito e usando as coisas que eles tinham à mão, também criaram mandalas, observando o centro e o exterior. Bem, agora que você já descobriu o que é uma mandala, vamos fazer a nossa? Que tal? A nossa mandala será de origami, mas dessa vez, ao invés de pedaços de papel quadrado, usaremos círculos. Eu escolhi essa folha porque ela tem cores diferentes dos dois lados e fica mais fácil para você visualizar. Como você viu, eu dobrei pontinha com pontinha por 3 vezes. 1, 2 e mais uma agora, 3 vezes. Como eu disse antes, precisaremos de círculos. E aí, eu peguei a minha garrafa d'água, porque ela cabia no pedaço de papel. Dá para ver bem, né? Com o meu lápis, fiz o círculo, usando a garrafa como molde. E com muito cuidado e firmando muito bem o papel, vou iniciar a recortar os círculos. Tem que segurar bem direitinho o papel, ainda mais no meu caso que era um papel um pouco grosso. Talvez no sulfite fique mais fácil. Mesmo assim, vai segurando no centro do círculo para não ficarem círculos todos de tamanhos diferentes. E como o papel tinha 2 faces diferentes, acabou que ficou as brancas já para cima e as rosas já para cima, totalizando 8 círculos. Nós utilizaremos esse esqueminha para poder fazer os módulos da nossa mandala. Mas não se preocupe, eu vou dobrar com vocês. Vamos? Vou iniciar por um dos módulos. Dobrei ao meio, ficando bem certinho a borda. E dobrei novamente ao meio, pontinha com pontinha. Dessa forma eu achei a metade do semicírculo. Eu preciso achar essa metadinha do semicírculo, porque para dobrar essa beiradinha aí, tem que ser de uma pontinha até o biquinho. Se dobrar mais que isso, dá errado. Agora é só inverter. Eu dobrei as duas para o mesmo lado e joguei uma para o lado de lá.
para ficar assim, ó. Veja bem, as duas bordinhas brancas ficaram do lado rosa. E agora eu dobro ao meio, igualzinho no esquema, e assim eu já tenho um módulo. Se for preciso, dê pause no vídeo e também dê mais uma olhadinha no esquema. Dessa vez eu dobrei com o papel com a parte rosa para dentro, veja bem. Achei novamente o meio, e aí eu vou dobrar a beiradinha da metade até a pontinha ali, ó. Então fiz assim com a unha para poder formar o vinco, né? E ó, ficou bem um espetinho nessa ponta. E aí é só virar ao contrário essa bordinha para ficar a parte cor-de-rosa, aonde está a parte branca. Observe que quando dobramos, as duas bordinhas arredondadas ficam juntinhas, parecendo uma folhinha de uma flor. Observe também que o círculo que foi dobrado com a parte rosa para dentro ficou ao contrário do círculo que estava com a parte branca para dentro. Eu fiz a mesma coisa em todos os módulos. Em 4 deles deixei a parte branca para dentro no começo e em 4 deles deixei a parte rosa. Para o início da montagem da minha mandala, eu recortei mais um círculo, que acabou sendo do mesmo tamanho dos outros círculos porque também usei como molde minha garrafinha. Dobrei ao meio esse círculo e dobrei novamente. A junção das duas linhas de dobradura achou o centro do círculo e marquei com uma bolinha. Aproveitei e fiz um reforço aonde estão as dobraduras. Ficou em forma de cruz, você está vendo? Você aí de casa não precisa desenhar essas linhas aí. Basta saber que o meio é a referência. Na hora de você colar os módulos, você não pode ultrapassar o meio. E essas laterais servem para dizer que em cada pedacinho desse cabem 2 módulos. Agora vou dar início à minha colagem. Em cada uma dessas partes da cruz que eu marquei no círculo, cabem 2 módulos da dobradura. Então eu vou sempre alternar as cores, um módulo rosa por dentro e um módulo branco por dentro. No final, basta ajeitar as pétalas para ficarem bem juntinhas e abrir as partes de cima que acabaram ficando meio bagunçadas. E esse é o resultado final. Mas se você não tem um papel colorido igual ao meu, não tem problema. Eu vou te dar uma sugestão. Eu peguei uma folha de sulfite e peguei giz de cera e selecionei 4 cores para pintar esse lado da folha. Eu pintei utilizando a lateral do giz de cera e o resultado que tive foi esse. Virei a folha e selecionei mais 4 cores bem diferentes daquelas primeiras, para pintar o outro lado da folha. O resultado do outro lado da folha foi esse. Aqui é possível perceber que os 2 lados da folha estão coloridos, com cores bastante diferentes. Em um lado, utilizei cores mais quentes, em outro lado, utilizei cores mais frias. Esse foi o resultado dos módulos pintados com giz de cera. Apesar de que deu um pouquinho errado, porque essa tinha sido a minha primeira tentativa e acabou ficando com mais pétalas. Mesmo dando um pouco errado, eu resolvi postar aqui para você ver como ficou bonita. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e que se divirtam muito fazendo. Boa semana para todos, com muita paz e saúde. Tchau!